Ótimo, boa noite, tá? Antes da gente começar a aula propriamente dita, só comentando com vocês que eu não estou usando o BBB, porque ainda está muito instável e irregular. Então, eu não estou utilizando lá, mas eu acho que até terça-feira, né, já está tudo solucionado os problemas, e aí a gente começa a utilizar na próxima aula já, tá bom? Eu até tinha colocado lá o link e tudo, mas como notei que a conversa no grupo estava falando de instabilidade e tudo, aí eu não coloquei, tá? Mas para a próxima semana a gente já vai trabalhando isso daí, beleza? Bom, eu vou deixar aqui a câmera aberta e daqui a pouco eu vou compartilhar os slides para vocês. Postei o material todo para vocês lá, da aula de hoje, da aula de semana que vem, tá tudo lá no Liceu, publicações. Semana passada, nós estávamos falando sobre o imperativo hipotético e o imperativo categórico de, de Kant. Terminamos de falar, mas o assunto principal de Kant, relacionado com direito, é a relação entre direito e justiça e direito e moral, né? Então, hoje nós vamos terminar um assunto nosso aqui, falando sobre essa relação de direito e moral em Kant, tá ok? Enquanto isso, enquanto o pessoal chega, eu preciso deixar a tela aberta e aí eu já compartilho a tela com vocês, ok? Bom, vamos lá. Ah, quando se fala em direito, nós pensamos logo em um conjunto de práticas é, relacionados com leis, né? E também pensamos em conjunto de normas, regras e leis que organizam e que ordenam a vida na sociedade. Bom, mas quando nós falamos em moral, também falamos em ética, né? Ética está relacionada, moral está relacionado com a prática, com ações que são pautadas em cima da ética. E ética se refere a princípios, a comportamentos, a caráter. Inclusive, a própria palavra ética significa, vem de uma palavra grega que significa ethos, que está relacionado com comportamento, que está relacionado com a prática diária, o sentimento, com atitude, com caráter de cada pessoa. Então, ética para os gregos significava isso daí. Continuando ainda, a ética, ele se relaciona com a ideia de liberdade, né? Que é muito, que é imprescindível quando nós estamos trabalhando em direito. E Kant, ele bate muito em cima dessa tecla, né? O direito, as pessoas que observam o direito, que cumprem os deveres estabelecidos no direito, fazem isso, devem fazer isso por liberdade, porque foram conscientizadas, porque acham que é certo, porque acham que é correto, porque acham que é um dever. Então, ética para Kant se relaciona à liberdade e, nesse sentido, rege a convivência das pessoas segundo a relação humana. Não está relacionado com casos particulares, mas está relacionados com agrupamento de pessoas, com coletividade de pessoas. E para Kant, também, moral significa um conjunto de normas vinculadas às ações de cada pessoa, que vão sendo aprendidas por meio dos costumes, por meio do consenso, por meio da tradição, e que as pessoas ou que a sociedade, elas decidem a seguir, né? Ah, bom, nesse sentido, Kant vai estabelecer, então, uma relação entre direito e moral.
quando para ele a conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é algo que é imposto por uma ação exterior que se concretiza no seu cumprimento, né? Ainda que as razões deste cumprimento todo, as razões da obediência do sujeito não sejam morais, mas sejam coercitivas. Essa é uma característica do direito, do qual nós vamos trabalhar com vocês agora, né? Porque o objetivo nosso hoje é estabelecer as relações as relações específicas entre direito e moral. Pois bem, segundo Kant, tá? Direito e moral apresentam muitas aproximações, mas também tem uma série de diferenças. Eu vou falar aqui para vocês essas diferenças, essas aproximações, e vou mostrar já já nos slides para vocês. Se vocês até quiserem entrar pelo AVA lá nos slides, vocês podem ir acompanhando, mas eu já vou comentar aqui com vocês e depois eu mostro nos slides. Bom, direito e moral têm o mesmo objetivo, tá? O objetivo é disciplinar as relações entre os homens por meio de normas, e impondo conduta obrigatória a seus destinatários. Então, o objetivo é igual. Disciplinar a conduta, adequar as pessoas, colocar as pessoas no trilho, fazer com que as pessoas sigam o mesmo parâmetro, sigam os mesmos, tenham a mesma busca, as mesmas ações que são pautadas e aceitas dentro da sociedade, dentro de cada sociedade. Então, o objetivo por meio dessas normas morais, por meio das normas, tanto o direito quanto a moral tem um objetivo de enquadrar as pessoas, obrigando as pessoas a seguirem as normas. Essas normas não precisam ser necessariamente normas jurídicas, mas podem ser normas costumeiras, baseadas nos costumes de cada sociedade. Segundo ponto, tanto as normas jurídicas quanto as normas morais, elas se apresentam em forma imperativa, tá? Ela não constitui-se de uma mera recomendação, mas ela segundo Kant, um imperativo categórico. Não é algo que você faz se você quiser. Não, o direito e a moral estabelecida dentro de cada sociedade é algo que é imperativo, é algo que cada um de nós temos que fazer, cada um de nós temos que cumprir essas atividades, as atividades propostas, as ações propostas, cumprir aquilo que está estabelecido. Então, é um imperativo categórico, não há discussão, nós não fazemos uma discussão, nós não questionamos esses imperativos categóricos. O tempo todo, então, nós cumprimos. O dever é cumprir e obedecer, tá? Para Kant também, tanto o direito quanto a moral, ela exerce um papel de garantidor da coesão social. O objetivo tanto do direito e da moral é manter a ordem, manter a estrutura, manter a unidade na sociedade, tá? De forma coercitiva, bilateral, como nós estamos vendo e vamos trazendo exemplos para vocês, o objetivo é manter a ordem, o objetivo é manter a coesão social, de tal maneira que o Estado ou a sociedade possa caminhar a passos coletivos, de forma coletiva, a alcançar os objetivos que são estabelecidos, tá? Então, ambas são garantidoras da coesão social, tendo como intenção, como intuito, o respeito, tá? Entre as pessoas e a função social que cada uma exerce dentro da sociedade, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas são um patrimônio, as pessoas, elas são um objeto histórico dentro da sociedade.
o comportamento humano que rege as atividades sociais é histórico, é algo pertinente, é algo único à sociedade, tá? Bom, e se não tiver alguma coisa que mantenha a ordem, que mantenha a estrutura, a sociedade, logo, logo, a sociedade, a coletividade, as instituições, logo elas desagregam e elas não conseguirão manter, manter a ordem social, manter a coesão social. Isso é muito importante, né? E Kant, ele descobriu isso já naquela época. Uma quarta característica em que ele mostra uma determinada aproximação do direito com a moral é que tanto o direito e a moral elas vão se modificando no momento em que vão se alterando historicamente, socialmente, politicamente, a função social do homem dentro da sociedade, tá? Então, na medida em que esses comportamentos sociais do homem na sociedade vão modificando, o direito e a moral vão se modificando. Então, vocês podem perceber que o direito, aqui para Kant, não é algo imutável, não é algo imutável, e nem a moral, não é algo que é para sempre, que é eterno. Não, ele pode mudar, ele não é eterno e ele se adequa à realidade histórico-social, tá bom? Isso é um ponto que nós temos que levar em consideração das diferenças de Kant para os filósofos gregos lá na antiguidade. Bom, também Kant vai levantar algumas diferenças entre direito e moral. A primeira diferença que é levantada por Kant é que a vida moral ela é interior. Os aspectos morais, as minhas ações morais estão relacionadas, muito de foro íntimo, tá? Ela depende muito da minha consciência individual. Então, as minhas ações morais que eu faço, que eu pratico, porque eu tenho um sentimento, porque eu tenho uma conduta baseada em uma determinada ética, isso é pessoal, isso é meu, isso aí é foro particular de cada pessoa. Bom, então, a moralidade, ela consiste numa concordância interna. Pois bem, a vida jurídica já é diferente, ela é exteriorizada, ela é exterior, ela independe de uma concordância externa, ela é posta, ela é colocada na sociedade e todas as pessoas têm que obedecer. Ela é independente, inclusive, da nossa vontade. A legalidade de um processo, de um procedimento do direito ou jurídico, né, consiste, então, na mera adequação nossa, tá, a essa conduta, uma mera adequação da nossa conduta jurídica da nossa conduta social a uma norma jurídica. Bom, mesmo sem se converter, muitas vezes, de uma norma jurídica, ou mesmo sem acharmos que aquela norma jurídica é justa, tá? Nós temos que cumprir, nós temos o dever de cumprir. Mesmo que nós não aderimos no nosso íntimo o conteúdo dessa norma jurídica, mesmo não concordando, mesmo achando que aquela norma jurídica é injusta, nós devemos obedecer, tá? Bom, no que diz respeito a uma norma jurídica moral, a uma norma moral, melhor dizendo, desculpa, no que diz respeito a uma norma moral, tá? O sujeito também é impelido a cumprir aquela norma moral. Mas, se ele julga que um determinado tipo de comportamento não é moralmente bom, tá? Então, ele pode mudar a sua concordância de sua prática social, né? Então, esta é uma realidade, esta é um pressuposto,
e esta é uma diferença essencial. A norma jurídica existe, a norma jurídica é posta, colocada no Estado, na coletividade de todas as pessoas, independentemente da sua vontade, da sua ideologia, do seu querer, tem o dever de cumprir, diferentemente do dever moral. O dever moral, se você não cumprir, você pode, então, reprimi-la, você pode deixar de fazer alguma coisa, e aí, então, você pode tomar outros posicionamentos. E quando, em vez, esses posicionamentos não infringem uma norma, uma sanção forte em relação em relação à sociedade. Você, às vezes, pode deixar de cumprir uma determinada norma e não servir nem mesmo receber uma punição do grupo, o que é diferente dentro, na relação com o direito. O segundo ponto levantado por Kant é que, normalmente, a coação, tá, é interna em relação à questão da desobediência da norma moral. Então, a coação interna está relacionada com a própria desobediência da norma moral. Foi o que acabamos até de dizer há poucos instantes. Então, quanto à norma moral, não concordei, a minha ação, eu não estou de acordo com aquilo, então isso está relacionado com a minha própria consciência individual. Às vezes, se eu me arrepender de praticar um determinado ato, pode acontecer de que eu tenha, vamos chamar assim, um remorso diante daquela situação. Mas, todavia, né, em alguns casos, pode até chegar a ter uma reprovação do grupo, em alguns outros casos. Mas, no que diz respeito ao descumprimento da norma jurídica, as consequências, elas são externas, elas são exteriores, né? Por exemplo, se eu deixar de... Hoje mesmo eu fui pagar o IPVA do carro, né? Aí cheguei lá, tinha uma série de presentes que eu recebi, entre aspas, né? Multas, infração de trânsito, né? Então, as infrações de trânsito que eu cometi, eu estou pagando por ela, e ela impôs uma condição exterior e independente da minha própria vontade. Do mesmo jeito, é para qualquer uma das pessoas que, por exemplo, tem uma obrigação tributária e não pague um acessório, né? Ou mesmo uma prisão para aquela pessoa que cometeu algum crime contra a vida, por exemplo. Ou algum ato com repercussão civil, repercussão no patrimônio, no direito civil. Enfim, normalmente a sanção moral, ela é espiritual, vamos chamar assim, é interior, e o atuar nela está relacionado muito com a questão da espontaneidade. Enquanto a sanção jurídica, ela é judicialmente exigível. É uma obrigação do Estado, da coletividade, do outro indivíduo, de exigir a aplicação do direito. O terceiro ponto levantado por Kant é que as normas jurídicas, elas são preponderantemente estatais, ou seja, o legislador que cria ela, é no Estado que ela se desenvolve, é no Estado que positiva essas leis, enquanto que as normas morais, elas podem ser ou não, né, algo preponderantemente estatal, mas geralmente ela está relacionada, como nós falamos no início, com um foro íntimo, com a moral de determinada sociedade, que pode, coincidentemente ou não, ser a moral oficial daquela sociedade, tá? Então, a norma é posta, ela é colocada, ela é legalizada,
as normas jurídicas, enquanto que as normas morais, elas podem ou não ser, é, é, elas podem ou não ser positivadas pelo Estado. Elas podem ser frutos do costume de determinada sociedade, tá? Bom, existem alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o exemplo que nós trabalhamos semana passada com vocês. Um deles, manter os compromissos, manter sempre os compromissos que nós temos, não constitui um dever de virtude, não é uma virtude, mas dever de direito, é uma obrigação, que é uma obrigação, e esse dever, às vezes, o direito até força, a pessoa. Então, manter os compromissos não pode ser simplesmente encarado como um dever de virtude, mas como algo que é imprescindível, necessário e que é obrigatório dentro da sociedade. Bom, mas Kant, pegando este exemplo, que foi um dos que nós trabalhamos na aula passada com vocês, no slide que deixamos, ele diz que uma ação virtuosa, uma demonstração de uma virtude, é quando você pratica um ato, ou quando você faz algo que está de acordo com o direito, ou está de acordo com as normas da moral da sociedade, e que você faz isso sem necessitar de uma coerção. Você faz isso de maneira espontânea. Você faz isso exercendo a sua liberdade. Você faz isso porque você tem consciência de que é correto, e assim por diante. Então, essa é a afirmação de Kant. É ponto positivo quando você consegue fazer essa demonstração de virtude, tá? Bom, no entanto, ainda em Kant, a doutrina do direito e da doutrina da virtude, elas não são distinguidas tanto no que diz respeito aos seus deveres, mas, acima de tudo, na sua diferença pela a própria legislação. Por quê? Porque o direito, ele relaciona um ato nosso, tá? Um ato nosso, ou um outro motivo relacionado ao ato, com o aspecto da lei, tá? Enquanto que os costumes estão relacionados com os princípios éticos, tá? Bom, Kant estabelece, então, uma relação entre direito e a moral, dizendo que a conduta moral, ela refere-se à vontade interna do sujeito, tá? Enquanto o direito é algo que é imposto por uma ação exterior. Veja, a moral é algo, a moral é algo, tá? Que se refere à vontade interior do indivíduo, enquanto que o direito é algo que é imposto por uma ação exterior, uma ação que vem de fora e que vai se concretizando na medida do seu cumprimento, da obediência ao sujeito das normas, gerais, né? Das normas morais. Bom, Kant afirma que a moralidade, ela não se relaciona com aquilo que cada um quer de si, e sim com as formas de agir do outro, ok? Então, vejam bem, a melhor maneira de fazer uma relação boa dentro da moralidade diz respeito à ação de que cada um praticamos. Se as ações são positivas, se as ações são boas, se elas estão de acordo com os princípios morais, tá? Então, elas estão relacionadas com as formas de agir um do outro, né? Vamos pensar aqui
nesses momentos que nós estamos vivendo tão difícil, de Lava Jato, Mensalão, Operação Zelote, Operação de Mensalão, essas coisas todas, né? De uma maneira geral, o brasileiro, ele até tem uma noção muito clara dos seus comportamentos éticos e morais que devem ser adequados, que devem estar relacionados com a ética da sociedade. Bom, mas muitas vezes nós vivemos, vamos chamar assim, pelo espectro da corrupção. Nós já ouvimos falar do jeitinho brasileiro ou do jeito brasileiro de levar vantagem em qualquer coisa, né? Então, os padrões morais aqui estabelecidos para nós aqui parecem que dizem às pessoas que, que, que qual que deve ser a sua própria conduta. Conduta essa que muitas vezes está relacionada com esse jeitinho de conseguir levar essa vantagem em relação a qualquer coisa, né? Dizendo que a nossa sociedade acaba estando corrompida, né? Uma situação essa que fictícia, vamos chamar assim, no escrito de Lima Barreto, quando ele fala que o país Brunzundanga, do qual ele se referia como brasileiro, como o Brasil, era um país que buscava a corrupção, que estava corrupto, né? Por quê? Porque parece que hoje nós vivemos um distanciamento entre o reconhecer e o cumprir efetivamente o que é moral. Isso tudo constitui, parece que algo que é ambíguo ao próprio ser humano, né? Muitas vezes aquilo que ele não quer fazer, aquilo que ele acha que não deve fazer, ele faz, por uma série de questões, conveniência, facilidade, oportunidade, mas aí ele faz. E às vezes ele passa por cima dos comportamentos éticos, morais e até mesmo do próprio direito, para alcançar a realização dos seus próprios interesses. Essa talvez é a grande ambiguidade do ser humano no que diz respeito à ética e à moral. Ele sabe até que não deve fazer, ele sabe que não pode fazer, no entanto, ele está aí e ele faz, desde que seja para alcançar um benefício próprio. E isso é um problema, né? Então, as pessoas fazem isso, né, porque essas normas morais, elas foram criadas pelos homens, tá? Elas foram criadas pelos homens, e elas não têm um caráter coercitivo, e então, muitas vezes, os próprios homens, a própria sociedade sucumbe direito desta realidade, né? Então, a norma moral, ela visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual e aos valores da pessoa dentro da sociedade. Enquanto que a norma jurídica, tá, ela visa o bem social e aos valores da convivência, desde que você cumpra os requisitos estabelecidos na norma jurídica, ok? Bem, as noções de ética e de moral, bem como os princípios e valores que se conduzem na sociedade, né, eles podem até variar no tempo, mas, no entanto, são os princípios e valores que orientam a conduta dos seres humanos dentro da sociedade. Nós vamos daqui umas 2 aulas, ou melhor, depois da aula nossa, depois da prova de segunda VA, nós vamos estudar Hans Kelsen. Mas Hans Kelsen, nós podemos citá-los aqui e fazer um adendo aqui no nosso comentário de hoje. Hans Kelsen, ele escreveu um livro chamado Teoria Pura do Direito, e ele vai dizer que o direito é uma técnica específica de ordem na sociedade.
ele, inclusive, faz uma definição, ele procura uma definição para a justiça. E justiça, para Hans Kelsen, ele tem uma definição diferente daquilo que nós debatemos com vocês, principalmente no que diz respeito aos filósofos gregos, né? Então, justiça, para Hans Kelsen, nada mais é do que uma técnica caracterizada pelo fato de que a ordem social designada como direito, né, ele organiza a conduta dos homens e vai se enquadrando essa conduta na medida em que o legislador acha que aquilo é desejável, que aquilo está mais ou menos de acordo com o estabelecido dentro do próprio direito. E para que isso seja realizado e para que isso seja cumprido, né, o direito ele vai sendo provido, né? Ele vai sendo criado de atos, ele vai sendo um conjunto também de ações ou de atos coercitivos, tá? Como sanções, por exemplo, que vai condenar a conduta oposta, tá? Esta é a função, esse é o pensamento de Hans Kelsen, quando ele afirma que o direito nada mais é do que uma justiça coercitiva, uma justiça que obriga as pessoas a cumprirem determinados fatos. Para Kelsen, né, a norma é o sentido de um ato, prestem atenção, a norma é o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, é permitida ou é especialmente facultada a uma pessoa, no sentido de que seja adjudicada, né, a competência de uma determinada pessoa, tá? Que tem que cumpri-la. Na teoria pura do direito, né, o direito é uma ordem normativa de conduta, tá? Um sistema de normas que vai regulando este comportamento humano, tá bom? E assim, o ser humano, ele deve andar de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo legislador, pelo Estado. Isso segundo o pensamento de Hans Kelsen. Veja bem que ele está indo à linha contrária de Kant neste sentido aí. Ok? Bom, deixa eu compartilhar, então, o slide com vocês daquilo que nós estamos falando aqui. Ok, primeiro, esses slides estão todos postos lá, né? No Liceu. Ok? Então, o objetivo nosso é mostrar, é distinguir a relação entre direito, ética e moral, tá? Bom, como nós já falamos para vocês, existem uma série de institutos, de instituições que prescrevem os mesmos modelos sociais. Então, nós acabamos de dizer aí, moral, a ética, as regras de trato social, a religião, são todos que descrevem os modelos de conduta social. Eles sugerem, eles aconselham, tá? Tanto quanto o próprio direito, tá? A manter uma coesão social. Na verdade, todos esses mecanismos aí, todos esses institutos, nada mais são do que mecanismos de controle social, do qual o direito, logicamente, é o mais eficaz, e o direito, pela sua própria característica, ele tem, e como ele tem a pretensão maior de efetividade, ele exige este mecanismo de controle social. Portanto, ele coage as pessoas, eles obrigam as pessoas a cumprirem aquilo que está escrito ali nas leis, né? Nós já falamos com vocês na aula passada, mas deixa eu só ler aqui, né? Ética é a ciência das condutas. Ela se dá em relação com o outro por meio de atos humanos. Esses atos são regulados pela razão
e se voltados para o bem, são sinal de que foi feito o uso correto da razão e sobrevém a felicidade nas relações. Então, na medida que os comportamentos, bom, a ética é baseada em cima de princípios e valores. Na medida em que haja uma boa relação entre as pessoas, a gente vai observar que há uns princípios e valores bem estabelecidos aí dentro da sociedade, tá? Bom, entre moral e ética tem diferença também, tá? E é bom esse slide aqui para a gente já fazer essa comparação, porque eu falei para vocês das aproximações entre direito e moral e das diferenças entre direito e moral. Mas entre moral e ética tem diferenças. Por exemplo, ética está relacionado com a questão do respeito mútuo, está relacionado com a cooperação entre os indivíduos. A moral, ela é interna, mas ela é uma questão individual. A ética é a ciência, é a parte teórica que estuda os valores e o comportamento do homem. A moral é a que leva, pelos meios de seus atos, né, levar os indivíduos a discernir aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom ou mal, que é lícito ou ilícito, que é justo ou injusto, tá? Então, a moral é um conjunto de valores que a sociedade, que a cultura, que as tradições, que os costumes, tá? Vão maximizando com o objetivo de alcançarem harmonia social. Do mesmo jeito é a ética. A ética se cultua, se orienta, e ela é baseada em cima de valores morais que na sociedade vai se maximizando com o objetivo de garantir uma harmonia social, tá? Bom, vejam, se vocês já estudaram com o professor Tiago, né, o direito, ele tem uma função específica, segundo Emily Durkheim, e para o direito, na concepção funcionalista, o direito nada mais é do que o controle social das paixões que as emoções humanas podem gerar. Então, o objetivo do direito é esse, que não é muito diferente da moral. A moral também exerce este papel de controle social, com o objetivo de manter a coesão social, né? Eu queria estar com a vida mansa igual o Felipe, né? E estava na piscina vendo a gente. Eu estou suando igual tampa de panela aqui, gente. Mas vamos que vamos, né? Então, o direito é um sistema, tá, que impõe limites. O direito é um sistema que impõe limites às pessoas e submete todas essas pessoas a este limite, né? Segundo Miguel Reale, direito é um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência na sociedade graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Segundo este conceito de Miguel Reale, vocês vão ver aí 3 características do direito que estão sublinhadas. Regras obrigatórias com o objetivo de impor limites e de manter o controle social, ok? Já falamos aí com vocês, existem pontos em comum entre direito e moral, tá? Tanto direito e moral, eles não são excludentes, eles se complementam. Como nós já falamos, eles têm a mesma função, só que agem de maneira diferente. O direito, ele não é somente um conjunto de leis, mas um direito é um conjunto de... o direito, ele é um conjunto de regras que foram criadas e influenciadas pela moral da sociedade, tá? Terceira característica, ambos têm o bem comum do indivíduo e da sociedade. O objetivo maior é justamente esse, tá? Não é simplesmente excluir as pessoas do convívio social, marginalizar as pessoas desse convívio social. O objetivo principal é manter o bem comum dentro da sociedade, tá? Lógico que tanto o direito quanto a moral têm uma base ética comum, garantido por princípios e valores
estabelecidos na sociedade e que põem normas de comportamento e normas de trato social. E, segundo Kant, tanto o direito quanto a moral são imperativos, fixando diretrizes da conduta humana, né? Aí nós ainda temos, nós alargamos aí agora, desculpa, agora nós temos nesse slide as diferenças entre direito e moral. Vejam, uma norma jurídica, ela regula os fatos da vida, tem um campo mais restrito, né? Aí, enquanto que a norma moral tem um campo mais amplo e regula, e este campo está relacionado com a subjetividade, né? O direito é um conjunto de normas obrigatórias, criadas pelo Estado e que o Estado impõe. Enquanto que a norma moral é algo que é espontânea, tá? Espontânea do espírito à regra. Ela está muito mais relacionada com a questão da liberdade, com a faculdade, com o querer, com a consciência do indivíduo, e quanto à obrigação moral, eu faço porque é uma obrigação moral, é um dever, e isso é certo. A terceira diferença entre direito e moral é a exterioridade. O direito, ele regula as atitudes exteriores, enquanto que as normas morais está relacionado com foro íntimo, está relacionado com interior, com a subjetividade, né? E que tudo isso influencia na consciência das pessoas com o objetivo de evitar a externalização das condutas erradas. Outra característica, o direito é coercível, é coercitivo, é uma norma coercitiva, de acordo com Hans Kelsen, que falamos aí com vocês. Ela exige obediência por sanções que estão estabelecidas no conjunto de normas e regras, né? Então, uma pessoa, se ela for lesada, ela pode coagir para pedir a reparação de um dano, tá bom? Bom, enquanto o direito, ele é incoercível, tá? Ele é incoercível, tá? Ele é mais amplo. Se você pode receber até punições quando você descumpre uma regra moral, mas o grupo não pode obrigar a você a fazer alguma coisa que você quer que faça, a não ser obrigando a imposição de uma determinada sanção. Nesse caso aqui, da incoercibilidade, as pessoas podem deixar de descumprir uma norma moral e aí poderá afastar-se poderá afastar-se do convívio da coletividade, mas não poderá ser, por exemplo, ter uma pena privativa de liberdade porque deixou de descumprir uma regra moral daquele grupo, ok? Heteronoma. Então, o direito é heteronômico, ou seja, hetero diferente, nomos, regras. O direito é um conjunto de normas posta por terceiro, é um querer alheio, é independente da nossa própria vontade. Ou melhor dizendo, a vontade da lei, inclusive, é que vai se impondo às obrigações nossas. Enquanto que na moral está relacionado com a autonomia, tá? Está relacionado com a natureza humana, com o querer espontâneo, individualizado das pessoas. O sujeito é o que é o autolegislador das suas ações. O imperativo aqui é a própria consciência. Então, está muito relacionado com aquilo que eu faço, com as minhas posições éticas morais, com aquilo que eu acho que é bom e que é correto fazer. É diferente, então, dessa característica do direito que é heteronômica, já que o direito foi criado por normas exteriores à nossa própria vontade e que vai se impondo às pessoas, ok? Outra coisa, o direito é bilateral, é
imperativo e é autorizante. É imperativo, como nós já dizemos, porque ele impõe um dever à parte. É bilateral porque ele se dirige a duas pessoas. É autorizante porque dá poder coativo, né? Ele dá um poder coativo para que outra pessoa exerça o dever sobre a primeira. No caso da moral, a moral é unilateral e só é imperativo no que diz respeito ao no que diz respeito ao cumprimento dos valores estabelecidos, né, na sociedade. E ele não é autorizante, ok? E aí, nós temos três teorias, né? Três teorias ou três visões diferentes. A última aqui, né, vai dizer que direito e moral não tem nada a ver, são coisas distintas, são coisas separadas, tá? E direito é um conjunto de normas, moral é um conjunto de normas sociais, mas que não se entrelaçam, que não se comunicam, que não tem nada uma coisa a ver com outra, tá? E aqui, de acordo com nós já falamos, a visão de Hans Kelsen, o que é importante é a norma, é o direito, tá? Nesse sentido aqui, não temos um ponto de relação ou intersecção necessário entre direito e moral. Mas nós temos duas outras teorias que são muito importantes, caem inclusive em prova de concurso da UAB. A teoria dos círculos concêntricos do domínio ético, de Jeremy Bentham e de George Jelinek, tá? Século XVIII e XIX. E para Bentham e para Jelinek, o direito está totalmente inserido na moral. Para esses autores, o direito é resultado da própria moral. Tudo que tem no direito positivado é produto da moral, ok? E temos a teoria dos círculos secantes. A teoria dos círculos secantes é de Claude do Pasquier, né? Claude, e o Felipe tá rindo, né? E eu suando aqui. Para a teoria dos círculos secantes, segundo Claude do Pasquier, fala que se relacionam, tanto direito e moral se relacionam, e que tem pontos, inclusive, de intersecção, de entrelaçamentos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar até outros exemplos aí para vocês. Então, direito e moral, eles eles se entrelaçam ali, ok? Se pertencem. E aí, só resumindo aquilo que nós já falamos para vocês, o direito é bilateral, ele é heteronômico, ou heteronômico, ele é exterior, ele é coercível, ele tem uma sanção prefixada. A oral, ela é unilateral, ela é autônoma, ela é interior e ela é incoercível, e tem uma sanção difusa. E nós temos as regras dos tratos sociais, né? E aí essas diferenças. As regras são mecanismos de controle social, seja ele quais forem aqui, tanto o direito, a moral ou as próprias regras do trato social, o objetivo é ter o controle social, tá? O aprimoramento das relações sociais e tem como característica a coercibilidade, ou seja, é a característica de obrigar as pessoas a cumprirem aquilo que está estabelecido, ok? Este é o primeiro slide. Gente, tudo isso, onde que nós estamos tirando? Estamos tirando do livro de Carlos, aqui, desse livro aqui, Curso de Filosofia do Direito, tá? De Eduardo Bittar. Então, especificamente, nas páginas outras que eu coloquei lá para vocês, que vai muito além dessa, tem o que nós estamos falando com vocês. Vocês precisam entrar nas atividades pré-síncronas e darem uma olhadinha nisso daí, tá bom? Então, nós temos também nas páginas 457 e 463 o direito, um capítulo específico, direito e moral, que é um apanhado
desse assunto em Kant e de outros filósofos, e outros filósofos. E aqui ele estabelece a diferença entre normas jurídicas e normas morais. Vejam, nós já, muito que eu vou falar aqui, que eu vou ler para vocês aqui, nós já trabalhamos hoje, né? Então, só vou fazer a leitura rápida para vocês. A ordem moral, por ser espontânea, é informal e não coercitiva, distingue da ordem jurídica. No entanto, ambas não se distanciam, mas se complementam na orientação do comportamento humano. Vejam essas características. A ordem moral é espontânea, é informal e não é coercitiva, né? Poderíamos acrescentar outras coisas aqui, outras características aqui, como, por exemplo, a subjetividade, tá? Mas esse aqui é o pensamento do autor, Carlos Bittar. Bom, direito e moral não se... entre direito e moral, há uma profunda imbricação entre o exercício jurídico e o exercício do juízo moral. Então, a relação é muito grande. Acabamos de falar aí da teoria dos círculos secantes, né? Ok? Bom, já falamos com vocês e conceituamos na aula passada, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que se orientam no comportamento humano de uma sociedade. Segundo o autor, etimologicamente, o termo moral vem de moralis, que é uma palavra latina que significa aquilo que é relativo aos costumes. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma das palavras relacionadas com a moralidade e os bons costumes, tá? Os princípios morais, como honestidade, bondade, respeito, virtude, determinam o sentido moral de cada pessoa, tá bom? E aí nós já falamos, as regras jurídicas são imperativas, determinadas, e não se pode deixar de cumpri-las, e não estão isoladas na constituição do espaço do dever social, podendo ser percebida nos discursos das práticas de determinados comportamentos. E aí nós temos exemplo. Nas religiões, né, nós observamos aí alguns modos de ações, né? As religiões, de acordo com esses modos de ações, elas vai estabelecendo aquilo que é bom, que é correto, que é adequado, que é virtuoso, né? Por quê? Porque as religiões, elas estão relacionadas com a moral constitutiva de determinados grupos, né? Mas, neste caso, o que nós estamos dando um exemplo para vocês, mas segundo o autor aí, existem outra moral constitutiva baseada em outros valores para outros grupos, como, por exemplo, a moral daquilo que acontece na prisão. Por exemplo, estupradores, na prisão não tem vez. A moral dos morros, né? Quem é que dita os costumes e a moral são justamente, infelizmente, os traficantes, na sua grande maioria, é o que manda, é o que desmanda, né? E a moral dos justos, né? A moral dos bons, infelizmente, que é outro problema sério, é a moral dos vencedores, ok? Também nós temos aí as regras do agir no trabalho. Não ser dedo duro, né? Não entregar o outro para o patrão na hora que ele está dormindo, né? Um colega nosso foi fazer uma brincadeira e colocar no grupo de futebol, ele almoçou numa indústria dessas daí e ficou dormindo no quilinho dele, e aí postou no grupo. E o dono da indústria que a gente joga fica neste grupo, viu aquilo, imagina que coisa que não virou, né? Bom, todas as regras do trabalho, as regras da religião, ela tem uma moral de agir, tá? Bom, e o direito é o resultado desta ordem moral, tá? Que vai se apropriando das experiências gerais da sociedade e vão colocando elas em forma.
passando a determinar a substância do direito ou o conteúdo jurídico determinado e vinculante, tá? Bom, e aí, segundo o autor, ele faz uma pergunta, mas qual é a fonte do direito? De onde parte o direito? E aí ele mesmo responde, vai depender das ações de cada indivíduo que produz seus padrões éticos e dos meios generalizantes, tá? Que influenciam a consciência das pessoas. Que meios generalizantes são esses? Então, ele vai afirmar que os direitos vigentes numa sociedade, eles estão relacionados com a pressão social, estão relacionados com as instituições diversas, com as tradições, com os mitos, com os meios de comunicação, com os discursos hegemônicos, com as exigências, com as regras, com os procedimentos e assim por diante, né? Já falamos aí da característica da moral, não precisamos falar novamente com ela. Eu só gostaria de ler alguns 2 ou 3 exemplos para vocês da relação que corrobora com a ideia de que direito e moral se relacionam. Por exemplo, no artigo 814 do Código Civil, né, a dívida de jogo. Não há uma punição específica no direito sobre dívida de jogo. Você não vai ver ninguém preso porque ficou devendo, né? Então, bom, mas na sociedade, vejam como é tratada essa questão. Dívida de jogo é um ato moralmente recriminável, o não pagamento de dívida decorrente de uma obrigação natural. Jogou, tem que pagar. Ora, se a pessoa não joga, a sociedade, ela vai recriminar esta pessoa, esta ação moral desta pessoa. Uma outra questão é a questão do incesto, né? O incesto, que é a relação que é a relação extraconjugal entre pessoas da mesma família, não é considerado um crime no sistema jurídico brasileiro, mas trata-se de um comportamento moralmente condenável e questionável. E o incesto, então, é algo que é imoral. Outro exemplo é a preocupação da Constituição com o princípio da moralidade pública. Lá no artigo 37 da Constituição, fala que os princípios dessa administração pública deverá obedecer os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade da eficiência para a manutenção da relevância do princípio da moral, né? No artigo 164 do Código Civil, fala que todos os negócios jurídicos, né, e dos tratos comerciais vincula em torno da boa-fé. Então, todos os negócios têm que estar relacionados com a boa-fé. Eu só estou citando alguns exemplos aqui para vocês observarem melhor e fazer essa relação. Então, todo negócio jurídico é baseado, então, num princípio moral da boa-fé nos negócios. Outro artigo que está relacionando direito e moral é o artigo 1638, que diz da conduta moral, do mal proceder dos pais. O mal proceder dos pais podem gerar uma série de efeitos jurídicos sobre o poder familiar, onde um pai pode até perder a guarda do filho, dependendo da situação. Tá bom. Outro, no artigo 4 das leis, das leis introdutórias do Código Civil, diz o seguinte, né, que vocês até também devem ter estudado com o professor Tiago, diz que os princípios do direito o direito é a ninguém lesar, dar a cada um o que é seu, e viver honestamente. Princípios esses tirados, inclusive, da filosofia lá dos gregos, né? Então, vocês já podem prestar e notar atenção e notar a relação intrínseca entre direito e moral. Nas LICC, Leis Introdutórias do Código Civil.
Também o juiz fica autorizado, jurídica e formalmente, em caso de lacuna na lei, a aplicar os costumes como forma de solução dos litígios. Diante da lacuna das leis e diante da necessidade do juiz julgar, então ele fica autorizado a resolver os litígios de acordo com a moral estabelecida na sociedade. Ok? Ok, gente? E aqui nós temos um outro slide, tá? Que fala da intenção e da relação entre ética e moral. Ele basicamente é dos assuntos que nós tratamos com vocês. E aí tem vários exemplos aí com vocês. Muito disso aqui é repetição do que nós já estamos falando. Eu não vou falar daqui agora, mas eu gostaria muito que vocês lessem esse slide aqui, porque tem alguns casos concretos aqui que seria muito interessante vocês se adequarem à realidade de vocês. Ok, gente? Câmbio. O Felipe está na piscina ainda? Márcio, certo? Felipe, tá aí, né? Cauê, beleza. Gente, leiam o material. Durante a semana eu estarei, o Ayrton está aí, aí como representante, estarei fazendo uns exercícios para vocês, para vocês irem adiantando da matéria da prova, tá? E eu vou postar durante a semana para vocês, para ser entregue na semana da prova. Vou fazer isso para vocês irem estudando já para a prova também, tá? Então, terão tempo para fazer isso, e pesquisarem, fazer a leitura lá no livro. Então, nós estamos aí praticamente há 3 semanas da prova, então dá tempo de fazer esses exercícios. Vai valer 30 pontos do mesmo jeito, tá bom? Então, gente, eu agradeço a todos vocês, pedi para o Papai do Céu, né, que essa chuvinha venha mesmo esse final de semana, porque estamos precisando, não é mesmo, Ayrton? Deus te ouça aí, né, que chova, tem uma possibilidade de chuva esse final de semana, ok? Então, tá bom, vou interromper aqui e, no mais, agradecer. Vou estar convertendo esse vídeo, essa aula nossa, e disponibilizando para vocês lá no Liceu. E, se Deus quiser, semana que vem, todos nós estaremos mais familiarizados com o BBB e vamos utilizá-lo aqui, tá ok? Até mais, então, para todos vocês. Um abraço, bom final de semana. Tchau.